As águas, agora calmas, já percorreram 1070 km até avistar em Lisboa. O encontro entre o Rio Tejo e o Oceano Atlântico resulta na maior zona úmida do país e numa das mais importantes da Europa. O estuário do Tejo. Localizado mesmo às portas de Lisboa, faz parte do nosso dia-a-dia e da nossa história. As suas águas salobras, ricas em nutrientes, são a base de um ecossistema único, classificado como reserva natural, onde a vida selvagem prolifera a cada instante. Associado a este património biológico de notável importância internacional, está um habitat muito especial. As Salinas do Samoco. Em 1994, o Estado português escolheu o corredor Montijo-Sacavém para a construção da segunda travessia sobre o Rio Tejo, em Lisboa. O traçado dos 17 km do tabuleiro atravessou as Salinas do Samoco e, por isso, como medida de minimização ambiental, foram expropriados 360 hectares das salinas com o objetivo de aqui criar uma área protegida de conservação da natureza. Situado na margem esquerda do estuário do Tejo, o complexo das Salinas do Samoco é composto por 56 salinas centenárias, que no seu conjunto formam um labirinto de diferentes tanques alimentados por esteiros e canais que transportam a água oriunda do estuário. Mas a riqueza biológica deste complexo deve-se também à existência de pequenas manchas de diferentes habitats, como o pinhal, o sapal, as dunas e também o caniçal. Esta valiosa diversidade de habitats proporciona condições favoráveis para uma grande variedade de animais selvagens, sendo por isso um complexo de salinas único no nosso país. Os primeiros registros da atividade salineira em Alcochete surgiram no século XIII, mas é nos anos de 1932 a 1936 que este complexo atinge o máximo de produção, sendo considerado o principal núcleo produtor de sal do país. Dos anos 30 a 50, isto por aquilo que me era também transmitido, chegaram a trabalhar aqui no sal, no Tejo, à volta de 1000 a 1500 pessoas durante o período estival. Só na parte sul do Tejo produziam cerca de 110 a 120 mil toneladas de sal por ano. Estas salinas produziram sal durante séculos, mas os tempos mudaram e a atividade salineira deixou de ter a expressão do passado. A partir dos anos 70, as salinas foram sendo gradualmente abandonadas e atualmente a maioria das salinas do complexo é gerida sobretudo para a avifauna. Existe apenas uma salina ativa em todo o estuário do Tejo, a Salina do Canto. Esta marinha foi escolhida para a recuperação, derivada a ser a última salina tradicional a deixar de produzir. Isto aconteceu com a construção da Ponte Vasta Gama e esta salina parou em 94. Pensou-se em fazer aqui dentro de um caldeirão de Moirar, fazer aqui a zona nova de cristalização e abrange aqui, para termos aqui uma ideia, abrange aqui cerca de 7 mil metros de cristalização, que poderá eventualmente andar na ordem da produção das 200 às 300 toneladas de sal. Os trabalhos de preparação da marinha para a produção de sal começam na primavera. Assim que o tempo melhora, a água doce das chuvas acumuladas durante o inverno é escoada para o esteiro e a matéria orgânica depositada nos fundos
é limpa com o auxílio do rodo. Agora, o sol e o vento vão ser os principais funcionários das salinas. No verão, o calor e o vento fazem com que a água fique muito salgada. Sempre de forma manual, as comportas vão sendo abertas e a água atravessa os diferentes tanques de preparação até chegar ao cristalizador. É tempo dos marnoteiros raparem o sal e juntá-lo em pequenos peões. Para ajudar nos trabalhos, usam os rodos. O trabalho é meticuloso e muito cuidado. À medida que os peões vão sendo criados, o sal vai secando. E depois de seco, o sal pode finalmente ser ensacado ou armazenado na serra. Em condições climatéricas especiais, forma-se à superfície da coluna de água uma camada muito fina de cristais de sal que nunca chega a entrar em contacto com o fundo do tanque. A estes cristais chamamos de flor de sal. A flor de sal é um produto que deve ter à volta de 20 anos, talvez, porque até lá era um produto que não era aproveitado, ou seja, era aproveitado no próprio sal, no sal tal qual. A alta cozinha francesa é que começou a dar o nome àquele sal que nós não aproveitávamos, com preços excepcionais e com um produto também excepcional, onde nós hoje em dia fazemos a recolha diária, 2 vezes por dia, talvez, consoante também o tempo, e é um sal que é extremamente... é um sal bom, é o melhor sal que existe no mundo salineiro. É adicionado em cima das carnes, em cima dos fritos e nas saladas principalmente, porque é um sal que se desfaz, porque tem uma percentagem de umidade muito grande e é um sal que contém todos os elementos mesmo no ponto, é chamado o sal do ponto. O sal marinho tradicional é o melhor sal para a saúde. É um sal naturalmente rico e, como não passa por nenhum processo de industrialização, preserva todas as propriedades da água marinha. Há mais de 10.000 anos que o ser humano o utiliza e, pelo seu valor no dia-a-dia, chegou mesmo a ser uma importante moeda de troca. Era o chamado ouro branco. As salinas do Samoco são apenas uma parte dos 32.500 hectares do estuário do Tejo. Esta é a maior zona úmida do país e uma das mais importantes da Europa. O estuário alberga regularmente centenas de milhares de aves aquáticas, sobretudo durante o período de invernada. Todos os dias, o estuário está sujeito ao efeito das marés. Na baixa-mar, é possível ver uma enorme planície de lodo. Aqui vivem milhares de animais, sobretudo invertebrados marinhos, que são a base da alimentação das aves aquáticas. A estas aves que se alimentam no lodo, chamamos de limícolas. Muitas delas viajam milhares de quilómetros entre as zonas de invernada e de reprodução, como é o caso do maçarico de bico direito e do pilrito comum. O estuário do Tejo apresenta uma localização estratégica na importante rota migratória do Atlântico Oeste.
todos os anos, recebe milhares de aves limícolas durante o inverno. A grande maioria escolhe as salinas do Samoco para repousar. A subida da maré faz com que esta imensa planície de lodo fique praticamente inacessível. E é nas proximidades que estas aves vão procurar refúgio. Os bandos vão crescendo cada vez mais e as aves vão cobrindo o cenário. Vêem-se bem de longe e é quase impossível contá-las. O ambiente tranquilo, a enorme concentração de invertebrados nos tanques e o controlo dos níveis de água permitem que as aves consigam alimentar-se mesmo durante a maré cheia. Aqui ao lado, nesta zona de pinhal, centenas de garças encontraram a calma e a segurança necessárias para construírem os seus ninhos. Apesar de ser um pinhal pequeno, apresenta todas as condições para receber e proteger centenas de garças durante o período reprodutor. Para se protegerem dos predadores, constroem os ninhos em colónias mistas de garça real, garça branca pequena e garça boieira. Na sua maioria, são predadores solitários que procuram alimento durante o dia nas proximidades da colónia. A garça branca pequena aguarda paciente as suas presas, especialmente os peixes. No ninho, as crias esperam pela próxima refeição, que não tarda em chegar. De todos os habitantes das salinas, há um que, pela sua aparência espetacular, dificilmente passa despercebido. É uma das espécies mais visíveis e que salta ao olhar mesmo pouco atento de quem entra ou sai de Lisboa pela Ponte Vasco da Gama. O flamingo. É comum vê-lo em grandes bandos, sobretudo durante o inverno. Tem patas bem compridas e um bico particular que lhe permite filtrar os alimentos que estão em suspensão na água. Mas aqui encontra uma fonte de alimento particularmente valiosa, a artémia. Além de nutritivo, são os pigmentos existentes neste crustáceo que originam a magnífica cor destes animais. Quando chega a primavera, muitas destas aves rumam ao norte da Europa. Mas outras decidem ficar e encontram nas salinas as condições ideais para se reproduzirem. A espécie de limícola reprodutora mais comum é o pernilongo. Centenas de casais procuram as salinas para se reproduzirem. Com a sua silhueta elegante e as suas vocalizações ruidosas, dificilmente passam despercebidos. A andorinha do mar anã é a mais pequena das andorinhas do mar que ocorrem no nosso país. Localmente, a população nidificante está em declínio, sendo por isso uma das espécies com prioridade de conservação. Alimentam-se sobretudo de pequenos peixes e crustáceos que pescam em voos picados na água. O borralho de coleira interrompida escolhe sobretudo terrenos arenosos, secos, com pouca vegetação, para construir os seus ninhos. No final do período reprodutor, muitas crias, agora capazes de voar, juntam-se aos bandos de aves adultas que se preparam para migrar para sul, onde passam o inverno. Saber quem entra e quem sai das salinas do Samoco é um trabalho meticuloso, assegurado por técnicos independentes que todos os meses contam as aves, tanto na área da fundação como nas áreas adjacentes do estuário, de modo a medir a eficiência das medidas de gestão implementadas. A fundação
alberga ainda uma estação de anilhagem de aves selvagens, dinamizada por voluntários credenciados que permitem monitorizar a evolução das populações de aves das salinas ao longo do ano, sendo por isso uma importante ferramenta de gestão ambiental. Outro grande objetivo da Fundação é a elaboração e desenvolvimento de vários programas de educação e sensibilização ambiental para proporcionar aos visitantes uma experiência única e enriquecedora. Em geral, dá-se pouco valor ao que não se conhece e, por isso, dar a conhecer este património constitui um enorme contributo para a sua preservação. Aberta à população em geral, as salinas apresentam ainda condições excelentes para a observação de aves no seu meio natural. Seja a pé ou de bicicleta, os visitantes podem desfrutar de uma experiência única e percorrer os caminhos que o levarão a uma viagem inesquecível pela história, mas também pela biodiversidade das salinas do Samoco. Aqui chegam centenas de milhares de aves para se reproduzir, descansar ou recuperar energias durante as suas migrações entre dois continentes. A sua valiosa biodiversidade, associada a um património sociocultural único, tornam as salinas do Samoco um espaço natural riquíssimo e que é essencial proteger. As horas foram passando e a maré que outrora subira está agora a regressar ao mar. Com ela vão as aves que regressam ao estuário, às margens do Tejo, em busca de mais alimento, numa roda incessante, no ciclo da vida.